Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Origem do Saber. Hoje aqui no canal, dando continuidade ao projeto Erim, que é um projeto audiovisual que tem como principal fundamento falar um pouco sobre os Odus de Ifá. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fábio Coelho da Rosa, Aone Orúmila Babaiobi Falomã, Aona na cultura afro-cubana de Ifá. Eu sou afiliado de Anderson da Silva Teles, Aone Orúmila Ocanamês de Fauedé, e sou o juboneado de Rossano Alexandre da Silveira, Aone Orúmila Ossalofobeiô e Faori. E hoje coube a mim falar um pouco da minha interpretação sobre o Odu Ifá Okanaká. Okanaká que tem uma passagem onde tinha um determinado rei que tinha uma filha que não estava muito bem de saúde, né? Corria até mesmo o risco de morte. Então todos os seus curandeiros que já tinham analisado a situação daquela menina condenaram e instruíram que o rei mandasse que chamasse Orúmila para fazer alguma coisa. E assim ele fez. Ele foi até a casa de Orúmila e levou Orúmila até o castelo dele. Orúmila, quando mirou aquela menina, quando viu a menina, ele fez um Osodê Ifá, consultou a Ifá, que veio esse Odu Ifá Okanaká, que revelou a Orúmila que somente com a iniciação em Ifá, aquela menina poderia se salvar. E assim o rei fez. E Orúmila iniciou a princesa nos preceitos iniciáticos de Ifá, e ela cresceu, se tornou uma pessoa saudável, e quando se tornou uma moça, ela veio a se casar com um importante caçador, né, daquele povoado, e tempos depois ela se tornaria a rainha daquele povoado. Orúmila, quando iniciou a essa princesa, ele deu uma seguinte profecia para ela e para o seu pai, e disse para que ela não esquecesse nunca dessa profecia. Então Orúmila virou para a princesa e disse: minha filhada, que você nunca esqueça que o mal que você faz, a ti mesmo faz. Guarde isso com você, que você irá prosperar na vida. E Orúmila deu seguimento à sua jornada, né, indo para outros povoados para poder levar assim os ensinamentos de Ifá e ajudar a humanidade da forma que lhe cabia. Tempos depois, Orúmila passando por aquele mesmo povoado, ele viu o castelo e foi até a casa, né, foi até o castelo para poder visitar a sua filhada. Chegando lá, Orúmila bateu na porta. Quem veio atender foi uma serviçal que lhe deu um recado para sua rainha, de que ali havia um homem que queria falar com ela. Ela, como tinha se tornado uma pessoa arrogante, de coração poluído, veio atender a Orúmila com um pouco de arrogância, né, de prepotência, e viu Orúmila como um mendigo, mandando que ele saísse dali, tratando Orúmila mal. Não conheceu seu próprio padrinho, não reconheceu aquele que lhe salvou a vida, né? Orúmila, perplexo com aquela situação, disse para ela que o mal que você faz, a ti mesmo faz. Ela não se recordava daquela situação e nem daquilo que ela tinha passado no passado, né?
E Orúmila insistentemente, por várias vezes, voltou até a casa dela para poder ser reconhecido, né, pelaquela princesa, pelaquela rainha, né, atual rainha. Um belo dia ela se enervou com aquilo, ela se enfureceu com essa situação, pegou um pedaço de pão velho, como ela já tinha costume de fazer com Orúmila, já que ela tratava Orúmila como um mendigo, e envenenou esse pedaço de pão. Orúmila pegou aquele pedaço de pão e jogou na sua bolsa e seguiu para o seu acampamento, onde ele estava na mata, né, acampado. Essa rainha, ela casou com um grande caçador, dando um fruto de um filho que tempos depois também se tornava um grande caçador. E esse rapaz, né, se embrenhou à mata para poder caçar. Chegando na mata, começou a chover muito e ele se deparou com Orúmila, totalmente faminto, já que ele não tinha conseguido caçar nenhum alimento. Orúmila logo prontamente lhe ofereceu o pedaço de pão que estava na bolsa. Ele falou: Senhor, o senhor pode comer esse pedaço de pão, mas eu só tenho esse. Logo em seguida que o rapaz comeu aquele pão, ele veio a óbito imediatamente, caiu fulminado no chão e morto. Orúmila, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, rapidamente foi consultar Ifá, que lhe veio esse Odo, mais uma vez Okanaka, que era o Odo, inclusive, da rainha daquele povoado, mãe desse rapazote, né? E Orúmila, por sua vez, ao virar o corpo do rapaz, que caiu de bruço, viu a sua marca real e soube que se tratava de um nobre. Ele enrolou esse rapaz num pano, colocou num cavalo e seguiu viagem para aquele povoado mais uma vez. Chegando lá, a rainha logo viu que era o seu filho que estava ali morto, fulminado, chorando. E Orúmila a lembrou daquela profecia e falou para ela: o mal que você faz, a ti mesmo faz. E aí ela caiu de joelhos aos pés de Orúmila, mas que já era tarde, né? Já que ela havia feito mal a uma pessoa e esse mal se voltou para si próprio. Então esse é um Odu que nos relata o convívio e o tratamento que o ser humano dá ao seu semelhante, né? O semelhante, ele se pega numa posição mais elevada e isso acaba lhe subindo a cabeça, né? O semelhante, ele não consegue entrar em acordo, ele não consegue de forma nenhuma observar que as outras pessoas têm opiniões adversas à dela, né? Já que nós não temos todo o conhecimento de tudo sobre o mundo, né? E muitas das vezes a gente acaba insistindo em relacionamentos na nossa vida com pessoas errôneas. Esses relacionamentos sendo afetivos ou de amizade, né? Então a gente acaba insistindo e querendo que as pessoas nos deem a atenção que nós merecemos, porém a gente acaba até mesmo esquecendo de quem somos, deixando com que as pessoas nos humilhem, nos tratem mal, né? E muitas das vezes as pessoas que nós trazemos para nossa casa são piores do que os nossos inimigos, porque essas são as pessoas que nos fazem mal. Geralmente nunca é o inimigo que nos faz mal, geralmente sempre é o amigo que faz uma coisa que não condiz com nada daquilo. A pessoa vem na sua casa, senta na sua mesa, come da sua comida, te abraça, te beija, e ao virar as costas ela está falando de você, ela está lhe prejudicando de alguma forma. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra
é observado por um Deus Supremo, né? E tudo que a gente faz de ruim, essa coisa acaba voltando para a gente próprio, né? Então, muitas das vezes nós convivemos com pessoas que são ingratas, que são hipócritas, e a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente próprio, porque nós emanamos aquilo que a gente tem no nosso coração. Você pode reparar a mania de perseguição que determinadas pessoas têm, né? Então, o que acontece? Você acaba se tornando uma pessoa igual a ela, com as mesmas manias de perseguições, com as mesmas hipocrisias, com tudo aquilo que ela faz. Então, nós temos que nos cercar de pessoas que nos apoiam, né? Que tem aquela hombridade de nos falar quando estamos errados, né? De apontar e ser sincero os nossos erros, aonde a gente está falhando, não aplaudir os nossos erros, tenha medo dessas pessoas. As pessoas que aplaudem aos nossos erros, que entra em festa com tudo que você faz. Não, nós somos falhos, todos nós temos falhas. Então nós não temos essa sabedoria de lidar com isso. Nós não conseguimos entrar num consenso de saber quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Diz Ifá, diz Orúmila, que quando você faz trato com gato, de certo o gato irá lhe arranhar. Tem até uma frase no outro Odu: amigos íntimos, inimigos íntimos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso relacionamento com os seres humanos, respeitar as adversidades, respeitar a opinião do próximo, né? E entender que nada vai acontecer com a gente se nós agradarmos aos nossos orixás, se nós agradarmos a Deus, se nós tivermos boas atitudes, né? Nós temos que emanar do nosso coração coisas boas. Nós precisamos, com a nossa iniciação em Fá, com a nossa iniciação em Orixá, independente de religião, né? Nós precisamos entender que a mudança que o mundo precisa está de dentro para fora. Se eu fizer o bem àquele que está mais próximo de mim e aquele outro mais próximo fizer a quem está mais próximo dele, se torna uma corrente do bem. O mundo já está cheio de pessoas críticas. O mundo já está cheio de maldade por si só. Então, se a gente não conseguir mudar isso, nós só vamos ficar dando voltas e voltas e voltas e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu espero ter somado mais uma vez com esse projeto, tá? Agradeço muito a disponibilidade que todos estão tendo de assistir o vídeo, que assistam não só os meus vídeos, mas os vídeos dos outros sacerdotes, que é um projeto que está crescendo e tem uma cultura muito grande nesses vídeos, tá? Então, um grande beijo no coração de todos, e Borubó e Boxexê, Oboatô, Assurei, Oribofum, Orumilá e Fauá, Axéô.